Olá pessoas, eu sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e hoje o nosso tema é publicação científica. Nós já falamos muito sobre como escrever o trabalho, sobre metodologia, mas onde é que nós vamos publicar esses trabalhos, né? Como é que as pessoas vão ler esses trabalhos? Então nós vamos falar sobre tipos de trabalhos científicos e também aonde publicá-los. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem vários canais, várias pessoas que vão tratar sobre esse assunto. Você pode procurar na sua universidade, na sua faculdade, seu bibliotecário, sua bibliotecária, que são pessoas que estão muito afinadas com essa área de publicação científica e podem lhe dar altas dicas. Semana passada eu participei do podcast É Pau é Play, dos patrões do Anticast, quando nós falamos sobre RPG. Foi uma experiência assim bacana, o pessoal super legal. Vou deixar aqui para vocês na descrição. Quem quer conhecer um pouco mais sobre RPG, vale a pena conferir esse papo. Semana que vem nós vamos gravar o segundo episódio sobre RPG. Eu também quero agradecer ao Pedro Tolosa e a todo o pessoal que tem comentado nos links que nós postamos, que tem comentado os vídeos aqui do canal, e um agradecimento especial ao pessoal do Meteoro Brasil, esse canal fantástico que, além de fazer divulgação científica, apresenta de forma inclusiva, de forma empática, diversos conteúdos que são super importantes para as nossas vidas. Então eu vou deixar aqui os links na descrição. E agora vamos lá, vamos falar de publicação científica. Se a gente for estabelecer os tipos de trabalhos científicos, a gente pode até estabelecer uma pequena categoria, né? Vamos começar com um trabalho mais básico, não por ser um trabalho básico, né? Simplista, mas por ter a menor quantidade de páginas, que é o resumo. O resumo é um trabalho de comunicação científica que geralmente são utilizados nos eventos de comunicação científica. A ideia do resumo é apresentar geralmente uma lauda, né, o trabalho que você fez, né, a sua pesquisa, que aí pode ser uma pesquisa que já está completa ou uma pesquisa que está em andamento desde que tenha alguns resultados, certo? Então, resumo científico. Você tem também o resumo expandido, que basicamente vai apresentar uma versão resumida do artigo completo e normalmente sem a parte do referencial teórico. É muito utilizado para comunicar dentro de um mesmo campo de estudos, onde a maioria das pessoas já conhece o referencial teórico e quer saber mais sobre os dados de pesquisa. E aí nós temos o artigo científico, que é também chamado paper, né, em inglês, que é o tipo de publicação mais volumosa, né? É um tipo de publicação rápida, né, que vai apresentar a pesquisa de ponta, né? As últimas pesquisas que são realizadas, seria a publicação mais atual nas áreas de interesse, nas áreas de estudo. Nós vamos ter dissertação, que aí é um projeto de construção de conhecimento bem mais amplo, né? Antes da dissertação, você vai ter a monografia, que é um trabalho individual, um estudo, né, que inicia a carreira do pesquisador, né? A maioria dos bacharelados vão trabalhar com monografia. A ideia é que você desenvolva um trabalho científico com um certo conteúdo, ele é maior do que um artigo, melhor trabalhado. E aí você passa no nível de mestrado para dissertação. A dissertação, aí sim, você já tem mais uma pesquisa, mas o foco não é formar pesquisadores no Brasil, né? O foco do mestrado é preparar as pessoas tanto para a vida acadêmica como para a vida do trabalho. A gente vai ter mestrado acadêmico, a gente vai ter mestrado profissional. Muda basicamente, né, o volume, o tipo de pesquisa, a concentração no campo. O mestrado profissional está mais voltado para formar profissionais para o mercado de trabalho. Já o mestrado acadêmico está voltado à formação do pesquisador, da pesquisadora, onde você vai ter que entregar uma dissertação, um trabalho argumentativo e dissertativo dentro do seu campo de pesquisa que contribua, né, de forma significativa com o campo que você se pretende estudar.
Nós temos também o doutorado, né, o processo de doutoramento, onde você vai escrever uma tese, que normalmente é um assunto de grande contribuição. Seria o processo final do trabalho científico, da formação como pesquisador, como pesquisadora. E você tem também o pós-doutorado, que aí já se encara hoje no Brasil como um nível de especialização do pesquisador, da pesquisadora, dentro da sua área de conhecimento, um nível inclusive mais propositivo para o que quer ser ciência. Então, esclarecidos esses pontos sobre os tipos de trabalhos científicos, aí vem a pergunta desse nosso vídeo, né? Como publicar? Onde publicar? Primeira coisa, pense no que está mais próximo de você. Eventos, congressos, encontros. Geralmente a gente vai ter uma chamada aberta para trabalhos, que vai ser aberta bem antes de começar até as inscrições, né? A ideia é que você possa submeter e enviar o seu trabalho, ele será avaliado e poderá ser apresentado. E aí você normalmente pode ser resumo expandido, pode ser também artigo completo, vai depender do seu campo de estudos, do tipo de evento, tem várias coisinhas. Mas para você, e aí ficou uma dica, você que está fazendo seleção de mestrado, por exemplo, que está com interesse de se formar pesquisador, pesquisadora, o que é que eu recomendo? Lá nos editais do programa de pós-graduação que você deseja participar, você vai encontrar um barema. Barema basicamente é uma listinha dizendo o que é que pontua no seu currículo. E normalmente, vou colocar o exemplo do campo das ciências humanas, o que é que vai pontuar? Vai pontuar artigo completo publicado em anais de evento. Isso quer dizer o quê? É um evento que recebe o seu artigo, avalia, faz uma avaliação por pares, é uma avaliação à cega, basicamente 2 ou mais pessoas sem conhecer você, sem saber quem é você, vai ser tirado o seu nome do trabalho, avaliam e entregam um parecer dizendo se o trabalho está apto ou inapto, se ele pode ou não participar dessa conferência científica. A partir dessa avaliação, você apresenta o trabalho. Isso vai acontecer com resumo, também vai acontecer com resumo expandido. E o evento pode ter anais. O que é que são os anais? Os anais são basicamente um formato de compilação de todos os trabalhos apresentados no evento, que vai ter um número de catalogação na Biblioteca Nacional. Esses seriam os tipos de trabalho acadêmicos, além do artigo publicado em periódicos que a gente fala já, melhor reconhecidos. Você também tem o capítulo de livro. O capítulo de livro varia bastante. Por exemplo, na minha área, que é a educação, o capítulo de livro tem um bom peso. Pesa mais do que, por exemplo, artigo completo publicado em anais. Mas isso para o meu programa de pós-graduação varia, certo? Então, o que é que vai acontecer? O capítulo de livro abre em editais, né? Geralmente Ministério da Cultura, universidades, fundações, institutos, fica de olho, né? Ou você pode se reunir na sua universidade e propor ao comitê editorial da sua universidade. Assim, produzir um livro com vários autores, cada um enviando um artigo, por exemplo, né? Ou sempre você pode escrever o seu próprio livro, lançar para uma editora pública, para uma editora particular. Isso também conta, você pode publicar o seu trabalho científico dessa forma. Muitas teses, muitas dissertações, muitas monografias são depois, posteriormente, publicadas no formato livro. Também é ótimo. E aí, pessoal, vem uma grande dúvida que o pessoal tem na pós-graduação, nos mestrados, nos doutorados. Publicação em revista científica. Primeira coisa que a gente tem que saber é que as revistas científicas, elas têm um índice de catalogação, seria um ranqueamento, né, que o Ministério da Comunicação, Ciência e Tecnologia faz no Brasil, certo? Que a gente vai chamar o Qualis-CAPES, né? Essa é uma espécie de ranking que vai de A a C, certo? Então, C é a base. São periódicos ou revistas científicas que estão reconhecidos. Aí a gente vai subindo. B5, B4, B3, B2, B1. Na série B, aí, olha o paralelo com o futebol, para quem gosta de futebol.
Na série B, o B1 é o superior e o B5 é o inferior. Então, quanto mais próximo do B1 ou B1, melhor. Geralmente, nos mestrados, é requerido as publicações em nível B2, né? Que são revistas que estão ali no meio, certo? E acima nós vamos ter A2 e o A1. As revistas A1, de acordo com essa classificação brasileira, são as revistas melhor ranqueadas. Certo? Essas revistas são avaliadas a cada 4 anos, antes era a cada 3 anos, agora é a cada 4 anos que a revista é avaliada, certo? E essa avaliação, esse extrato, vai dizer, né, o quão a revista dá impacto no campo científico. As revistas vão ter sites, geralmente, normalmente ela tem no site, né? Ou então está ligada a uma plataforma como a Cielo, que agrupa várias revistas. Mas também não deixa de ser um site, né? Passa a ser um portal. E o que é que acontece? Lá vai ter uma plataforma de submissão, onde você vai preencher dados, você se cadastra, preenche alguns dados e pode enviar o seu artigo. Só que as revistas elas vão ter um negócio chamado foco e escopo. O que é que quer dizer? Esse foco e escopo vão alinhar os tipos de publicação que a revista recebe. Então, por exemplo, não adianta nada você fazer um artigo sobre educação brasileira e enviar para uma revista que tem foco e escopo na área de engenharia, porque eles não publicam esse tipo de material. Então, o foco e o escopo da revista vai lhe dizer se aquela revista está alinhada com o artigo que você escreveu. E aí, tem duas formas. A primeira é você escrever o artigo e procurar, pesquisar qual é a revista que se alinha com seu foco e escopo. Não tem esse rankingzinho que eu falei de A1 até C? O que é que vai acontecer? Ele é separado também por áreas. Por exemplo, eu pesquiso em educação, então eu procuro revistas que são qualis em educação. Mas eu também tenho publicação em qualis, em psicologia, até em engenharia. Por quê? Porque as revistas costumam ter múltiplos qualis. É muito raro uma revista, por exemplo, uma revista de educação, só ter ranking qualis de educação. Geralmente ela vai ter educação, ensino, currículo interdisciplinar. Lá no site da CAPES, na plataforma Sucupira, você pode conferir. Vou deixar os links aqui na descrição. É só você entrar no site da revista que você quer, certo? Pega o número de ISSN, eu sempre confundo ISSN com ISBN, ISBN é para livro, ISSN para periódicos científicos. Então você pega esse número, coloca lá no portal de periódicos da CAPES. A confusão aqui tá grande, já ficando velho é assim mesmo, viu? Então o que acontece? Você vai lá botar na plataforma Sucupira o ISSN e vai ter que escolher, ó, atenção, você coloca lá a avaliação de 2013 a 2016, foi a última avaliação que foi feita. A próxima vai ser feita só em 2020, certo? Então o que é que acontece? E ele vai te dar todos os qualis da revista. Algumas revistas fogem um pouquinho ou então têm artigos com maior impacto em outras áreas, num determinado período de tempo que amplia o qualis dela. Né? Não é todo mundo, é claro, né? Eu estou falando na questão global de publicação científica, não é todo o mundo que utiliza o Qualis CAPES. Quem utiliza o Qualis CAPES é o Brasil. A gente tem vários outros indicadores, como índice H, índice P1000, índice P5000, varia enormemente. O que a gente usa aqui no Brasil é o Qualis CAPES. E às vezes você vai encontrar revista que não tem Qualis.
Isso pode acontecer por duas coisas. Primeiro, a revista é muito nova e ainda não passou por avaliação. Ou então, a revista já é uma revista antiga, consagrada, com alguma publicação, mas ela ainda não foi avaliada no Brasil. Isso acontece com revista estrangeira, porque o Qualiscaps também avalia a revista estrangeira. Então, o que é que acontece? Você tem que ficar de olho, porque você quer publicar numa revista, mas essa revista aqui é tão boa, tão falada no mundo todo, mas ela nem tem Qualis. É porque a CAPES ainda não avaliou. Certo? Não quer dizer que a revista é ruim, né? Que a revista tem pouca publicação, que a revista tem pouco impacto científico. Você pode ver por os outros indicadores, como o índice H, por exemplo. Então, o que acontece? Publicar em revistas vai exigir um pouco mais de pesquisa. Você vai ter que encontrar, porque as revistas variam de área para área. Por exemplo, na minha área, que é educação, as boas revistas brasileiras, elas são gratuitas. Mas em outras áreas, as revistas são pagas, as boas. Então varia muito. Tem revista que é paga, para você submeter seu artigo você tem que pagar, ou então depois que o artigo é aceito você tem que pagar. Tem revista que é toda gratuita, tem revista que é paga para você submeter e para as pessoas lerem, né? Isso varia muito. Porque o que acontece? A revista pode estar aberta o ano todo para receber artigo. Ou então ela tem um período, de janeiro a fevereiro ela recebe artigo, depois de julho a agosto, de novembro a dezembro. Ela pode ter períodos abertos e períodos fechados no recebimento de artigos científicos. E são as revistas científicas justamente as responsáveis por esse material de ponta, né? Essa pesquisa de ponta, essas últimas pesquisas que são realizadas, elas são as responsáveis pela publicação. Então, o que é que eu recomendo? Você está querendo fazer um mestrado? Procure fazer uma publicação, quem sabe até 2. Poxa, isso vai te ajudar muito. Lembra de fazer a sua área. Você tem uma área de interesse, você quer se formar em engenharia e fazer mestrado em engenharia, então procure publicar no campo da engenharia. Vai te ajudar mais, certo? Confira o barema da instituição, né? Você quer fazer um programa de pós-graduação, vai lá no edital, vai ter um barema, que é aquela listinha que diz o tipo de publicação, o tipo de atividade, né, que conta e o tanto de pontos, certo? Então é isso, minha gente. Basicamente, esses são os tipos de publicação, os locais de publicação, né? Eu espero que tenham gostado desse vídeo, são alguns apontamentos iniciais, é o que você precisa saber mesmo para começar a sua vida acadêmica, principalmente aí para quem está pensando em continuar como pesquisador, como pesquisadora. É sempre bom pensar essas dicas, né? Tá sempre de olho, acompanhar as revistas, conhecer esse sistema Qualiscaps, que muitas vezes o pessoal termina o mestrado, entra no doutorado e acaba não entendendo como é que funciona, certo? Vou deixar aqui na descrição os links para vocês, espero que tenham gostado desse vídeo. Só lembrando que o Pesquisa e Jogos é uma iniciativa de divulgação científica do Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos. Quer saber mais sobre nossas iniciativas, nossas atividades? Quer conhecer um pouco mais sobre o nosso processo de consultoria? É só entrar em contato, os links estão aqui na descrição. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero ter tirado as dúvidas aí do pessoal que estava me perguntando sobre esses assuntos. Um forte abraço e até a próxima!